Salmo de número 73, um salmo bastante citado nas igrejas. Eu quero entrar numa questão aqui, ao qual Deus tocou no meu coração. Eu peço a sua atenção, quero falar de crise. Vamos falar de crises nessa noite. Esse tema é a crise de Asaf. O tema da mensagem desse domingo. Não sei quantos aqui estão em crise. E a gente tem vergonha de falar que está em crise. Quantos aqui estão em crise? Tem mais gente aí. Tem mais gente aí. Você vai ver logo logo através da palavra que a crise não é uma prerrogativa dos fracos na fé, não. A crise não é só uma prerrogativa de quem entrou agora para a presença de Deus. A gente acha que as crises são prerrogativas dos mais fracos na fé, do que estão capenga, andando, arrastando a perna, daquele que não tem maturidade. Nós vamos ver nesta noite que não é uma prerrogativa só de quem é mais fraco na fé. Homens de Deus, irmãos, homens que fizeram a diferença, tiveram crises existenciais, crise ao longo do seu ministério. Crise é algo que todos nós estamos sujeitos a viver, a passar dentro dessas crises durante o processo. Eu queria entrar um pouco na vida desse homem aqui, Asaf. Salmo de número 73, e geralmente a gente não faz uma leitura muito extensiva, mas vamos precisar ler o Salmo 73, onde Asaf ele começa da seguinte forma na leitura do Salmo: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que se escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, veste-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos, tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus, e a tua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copos cheios lhes espremem. E dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tem sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu dissesse também falarei assim, eis que ofenderei a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu o puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com o sonho que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins. Sim, me embruteci, e nada sabia, era como animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo, tu me seguras pela mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra que não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que se alongam de ti, perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que
apostando se desviam de ti. Mas para mim bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas mãos. Oremos ao Senhor. Pai querido, eterno Deus, nós te louvamos e exaltamos o teu nome. Nós te glorificamos, Senhor, porque entendemos que tu és a rocha muito mais alta do que nós. Eu não sei como estão os corações aqui nesta noite, Senhor, mas já foi sinalizado que muitos aqui estão em crise. E até mesmo aqueles que não falaram que estão, provavelmente também estão em alguma crise, em algum processo. Tu és aquele que não tarda, tu és aquele que não falha, tu és aquele que sobre as nossas vidas coloca a tua poderosa mão. Tu és aquele que nos conhece pelo nome, não por multidão. Tu tem cuidado do teu povo, ainda que não estejamos vendo o teu agir. O Senhor há de se manifestar nas nossas causas. Nós apelamos para o teu sobrenatural. Assim como Ezequias entrou no templo e entregou aquela carta de afronta diante de ti, nós queremos entregar a nossa vida no teu altar. Senhor, toma o coração mais duro aqui nesta noite, o coração mais insensível, porque ao que estão quebrantados já estão sentindo a tua presença, mas há quem tente, Senhor, resistir o teu mover, o mover do teu Espírito. Então eu te peço, Senhor, fale, não te cales. Age no íntimo, Senhor, como o Senhor tem tratado o meu coração, como o Senhor tem ministrado na vida da minha família. Toma as famílias aqui presentes, Senhor, não tem nada a ver com ausência de conflito, tem a ver com confiança na tua palavra e no teu Espírito. Não tem a ver com aquilo que estamos passando, mas tem a ver com aquilo que o Senhor é e pode e há de fazer em nós. Senhor, toma todo aquele que está, Senhor, por frustrado, todos aqueles que se sentem traídos, assim como nós lemos aqui o Salmo de Asaf. Alguns estão da mesma maneira nesta noite, mas tu és poderoso para mudar a nossa trajetória. Tu és poderoso, Senhor, para entrar com providência onde homem nenhum pode entrar. Teu povo tem sido perseguido, teu povo tem sido injustiçado, Senhor, mas tu és poderoso e eu sei que o teu ouvido está inclinado para esta congregação, e tu há de se manifestar nas causas impossíveis, difíceis demais para nós. Tu és o psicólogo dos psicólogos, tu és o médico dos médicos, e ainda antes que eu venha pregar, o Senhor já está ministrando em vidas, em mentes e corações aqui. Antes que nós viemos a falar da tua palavra, o Senhor já está operando nos corações, Senhor, neste culto. Senhor, toma a igreja em tuas mãos. A igreja é tua, o povo é teu, a palavra é tua. Somos apenas instrumentos de que a minha condição humana não seja um fator impeditivo para o teu agir e o teu mover no meio do teu povo, e que a condição humana do teu povo não seja um fator impeditivo para o teu manifestar esta noite. Vem sobre nós, Senhor, vem sobre nós. Essa é a nossa oração, para a honra e para a glória do teu nome. Aquele que crê, diga amém. Amém. Poder sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos, me dá ajuda aqui, por favor. Os irmãos, não dorme, não olha para o lado, encara aqui o pastor. Deixa o WhatsApp para lá, o Instagram para lá, 2 horinhas que nós entregamos para Deus. Tá? Se alguém for te perturbar, aí tu fala que está na linha com Jeová e Ele tem mais para entregar sobre a sua vida. Então são 2 horas que nós estamos dedicando ao nosso. Pode deixar que não vamos acabar depois do horário, mas dedicando ao nosso Deus esses momentos e ouvindo o que Ele tem para tratar ao nosso respeito. Mas irmãos, eu não sou um homem de muitas crises, confesso que não sou. Deus manda ir, a gente vai. Deus manda fazer, a gente faz, e deixa para chorar durante o processo. Não penso muito se Deus falar que é. Se Deus falar que não, também não tem problema em recuar. Deus está falando que é não. Então eu não sou homem de muitas crises, mas eu tenho as minhas crises. Tem pessoas que são pessoas de muitas crises. Não lembro de crises muito profundas, existenciais. Tem guerra, tem dificuldade. Pastor, sou super crente, pelo contrário. Talvez eu seja aí o mais sensível de todos vocês. Alguns não vão entender aquilo que eu estou falando. Mas eu conheço pessoas de muitas crises. Pessoas
sai de uma crise e entra em outra crise. E quando nós olhamos para o Salmo de Asaf, Asaf ele é um homem que ele tem pelo menos 11 salmos, pelo menos. Não vou aqui falar com certeza se escreveu os 11 sozinho, mas 11 pelo menos. Ali dos 73 a 83 são salmos de Asaf. Alguns aqui pensam que salmo é só Davi. Tem salmo de Davi, tem salmo dos filhos de Corá. Corá, conhecemos ele como rebelião, mas os filhos dele ficaram na presença do Senhor. Tem salmos de Asaf e tem salmos dos filhos de Asaf. E quando nós falamos de Asaf, nós lemos o Salmo 73, nós falamos da crise, nós vamos ver aqui que, pelo que ele está relatando, Asaf teve uma crise terrível. Asaf passou por uma dificuldade, uma crise existencial, uma crise espiritual, e ele quase que sucumbe. E é claro isso, o Salmo 73. Mas o que muitos não sabem é quem foi Asaf. O que muitos não sabem é quem foi esse homem que passou por crise. Nós conhecemos a crise de Elias, o homem que orava e descia fogo dos céus. Vemos que ele vai parar numa caverna. Elias ele vai pedir para ser arrebatado. Tira-me, leva-me. Elias não quer mais morar nessa terra, a terra de luta, a terra de dor, de aflição. Nós vamos ver Elias depois de uma grande vitória contra Jezabel. Deus ele opera, vitória de Deus. Jezabel ela bota um murmurinho, as coisas chegam nele. Jezabel falou que vai fazer, sabe? Os maus rumores, as palavras, e desestabilizam o profeta que viu milagres. Não diferente de Asaf. Quando nós olhamos para Salmo 73 de Asaf, a Salmo não vai dizer quem Asaf era, mas Asaf ele foi líder do louvor e da liturgia dinâmica durante o reino de Davi. Sabe, ele era a competência de Asaf. Adoração também era uma competência de Asaf. Asaf ele foi um salmista, viveu na época de Davi, e a história de Asaf ela vai se alongando até Salomão. E Asaf foi um homem tão usado por Deus, mas tão usado por Deus que existem outros títulos para ele, de não só o regente do coro, mas também de vidente. O título de vidente no Antigo Testamento significa profeta. Asaf ele foi um tangedor, não só alguém que tocava ou que ministrava. Mas o que é um tangedor? É alguém que quando tocava ou ministrava, a presença de Deus era atraída para aquele lugar. Asaf era profeta, era alguém que recebia de Deus para entregar para o povo. Asaf não era um músico comum, Asaf não foi um músico qualquer, pelo contrário. Quando Davi ele sobe ao trono, a nação vive um avivamento clássico. Um dos grandes avivamentos que o povo de Deus vai viver quando Davi sobe ao trono. Um clássico avivamento. Traz a arca para Jerusalém. E pastor, onde entra Asaf em toda essa história? Davi é o instrumento de Deus para o grande avivamento em Jerusalém. E Asaf era o levita da tribo, não vai dizer, de Levi, 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 1. Mostra que Asaf era da tribo de Levi, filho Gerson, chamado para ministrar no altar. Gersonita. Versículo 39 vai falar dele, do irmão de Asaf que estava à sua direita. Asaf, filho de Berequias, filho de Simeias, o Gersonita, cuidava da ornamentação do santuário, das cerimônias. Números capítulo 3, versículo 21 a 23 vai falar dessa tribo, dos filhos de Gerson. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 16 ao versículo 17, para você poder olhar em casa, entender um pouco mais sobre a vida de Asaf. Sabe, vai passar Asaf encabeçando louvor e adoração na chegada da arca. Eu fico aqui imaginando, eu não gosto muito de estar conjecturando, mas o presbítero Léo, ele, em cima daquela passagem, para que entre o Rei da Glória, quem é esse Rei da Glória? E alguns vão acreditar que é justamente a entrada da arca, quando ela chega em Jerusalém. Outros vão dizer que é a entrada triunfal do próprio Cristo, quando ele ascende, ou do que nós vamos experimentar com ele, como uma igreja gloriosa. Mas o fato é que Asaf estava lá, na entrada triunfal da arca em Jerusalém. Quando Davi vem dançando, Asaf estava na direção do louvor, na direção da adoração, na direção dos utensílios. Ele estava lá. Esse foi Asaf. 1 Crônicas, capítulo 25, fala das funções dos cantores e seus turnos.
Sabe, tem os filhos de Asaf também. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 4 ao versículo 5. Asaf é o chefe, que estava ali a se pôs perante a arca do Senhor. Alguns dos levitas ministros, isso para louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Versículo 5. E era Asaf o chefe, e Zacarias o segundo, depois dele Jeiel. Sabe, então estava ali a sequência da liderança, do louvor, da adoração, de tudo aquilo que estava acontecendo. Na época de Davi foi estipulado tudo, 24 turnos de sacerdotes, de adoradores. E Asaf era o líder de todo o louvor ali em Jerusalém. Estou falando a vida e a história de Asaf. Segundo livro dos Crônicas 5:12, vai falar dos levitas cantores, e Asaf, Emã, Gedurum, seus filhos e seus irmãos, os que foram convocados ali para um prestígio. Sabe por quê? Ministrar diante do Senhor não é vergonha, é honra. Ministrar diante do Senhor não é vergonha, é prestígio, é para a glória do Senhor. E nós somos sim bem-aventurados em poder ministrarmos a palavra, a adoração, o louvor, adorar a Deus diante da igreja. Esse foi Asaf. Na restauração do templo, irmãos, vão chamar os filhos, os descendentes de Asaf. Anos se passam, vem cativeiro, passa cativeiro. Asaf foi um homem tão marcante na área sacerdotal, na área do louvor, na área de ministrar, que depois de anos eles voltam do cativeiro, reconstroem o templo. Eles vão chamar quem para ministrar? Os filhos de Asaf. Asaf deixa um legado que atravessa gerações. Quando Salomão está orando, voltei de novo no templo, Salomão está orando, e Asaf começa a adorar, e a glória do Senhor enche o templo. Que era o ministro de louvor que estava adorando quando a glória enche o templo. E quem estava dentro não podia sair, e quem estava fora não podia entrar. O ministro de louvor era Asaf, o adorador, o vidente, o tangedor, aquele que quando o profeta estava atribulado, chama o tangedor. O tangedor começava a tocar e o Espírito vinha. Mas Asaf não só era o tangedor, como também era o profeta, aquele que entregava a resposta de Deus. Quando nós estamos falando de a crise de um homem que estava desviado, da crise de alguém que não quer ficar na direção de Deus, estou falando da crise de um homem que ministrava diante do Senhor, de um homem que quando tocava, Deus vinha sobre ele, de um homem que atraía a presença de Deus para o lugar, do homem que quando começava a ministrar com harpa, a palavra profética vinha sobre ele, e ele entregava aquilo que tinha que entregar para o povo. Olha para alguém e fala para o irmão que está falando, não era qualquer homem, não. Não estou falando de alguém que está desviado, de alguém que é fraco na fé. Estou falando de alguém que tem dificuldade para caminhar. Estou falando de alguém que andava com Deus, de alguém que tocava e trazia a presença de Deus para o lugar. Esse foi Asaf. Mas quando nós olhamos para os salmos de Asaf, nós vamos ver que os salmos dele tem algo em comum, presbítero Léo. Sabe, o salmo dele tem algo que incomoda Asaf. O salmo de Asaf, ele tem algo de onde ele está se queixando de algumas coisas, algo que incomoda, algo que perturba. Os salmos de Asaf, eles vão revelar isso. Quando você começar a ler, principalmente o 73, versículo 2, ele vai dizer: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que se escorregassem os meus passos. Ele está dizendo que faltou muito pouco para que ele não se desviasse por completo. Sabe, como alguém que adora a Deus, que sente a presença de Deus, que sabe quem Deus é, chega a esse ponto de quase se desviar por completo da presença de Deus. Quero dizer para você que acontece. Sabe, não é prerrogativa só de quem está fraco na fé, não. Porque Asaf não era qualquer um. Não era qualquer um. Ele vai dizer que por um pouco ele quase sai da presença do Senhor. Mas quando nós vamos ver aqui, vamos entender que Asaf começa a reclamar das situações. Asaf tem um problema com a soberania de Deus.
Asaf tem um problema com a justiça de Deus. Asaf tem uma dificuldade com a forma de Deus agir. Asaf tem uma dificuldade com a forma de Deus operar. Ele tem dificuldade com isso porque ele está vendo Deus como um Deus permissivo, um Deus que não faz nada com o que está errado, mas que desce a mão se aquele que é dele se desvia só um pouco da sua presença. Pastor, por que o senhor está falando isso? É só olhar para o salmo dele. Ele vai começar dizendo aqui no versículo 4: pois eu tinha inveja dos soberbos. Irmãos, ele fica invejoso pela vida do ímpio. Ele fica invejoso porque o ímpio parece não ter problema. Vai para o pagode, está sempre sorrindo, está bebendo na roda, sabe, parece não ter dificuldade nenhuma. Mas se nós olhamos para quem não serve a Deus, para quem não anda na presença do Senhor, parece que eles não têm problema. Parece que só quem tem problema somos nós. E essa é a crise de Asaf. Ele tem crise com a soberania, com a forma de Deus agir. Parece que Deus não está vendo, parece que Deus não está fazendo nada. Ele vai falar: olha, eu tive inveja dos soberbos, daqueles que batem no peito e falam assim: eu sou mais eu. Porque na presença de Deus, para crescer tem que descer. Na presença do Senhor, para ser grande tem que diminuir. Aqui mais é menos, mas o soberbo não. Eu sou o cara. Eles batem no peito e falam: não, eu nasci, quando eu nasci minha mãe falou, esse vai ser o cara. E Asaf está com dificuldade com isso. Por que o trabalho dos soberbos cresce? Os santos passam dificuldade no empreendimento. Sabe, Asaf está vendo as pessoas enriquecerem, e ele louvando a Deus, e ele trazendo a presença, e ele profetizando, evangelista Manso. Mas a vida dele não mudando, o dinheiro não entrando, ele é apertado, ele no aperto, fazendo o que é certo no aperto, os outros fazendo o que é errado, prosperando. As pessoas não tendo temor de Deus. Olha para alguém e fala assim: Asaf parece com alguém. Oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele teve inveja de quem não adorava a Deus, porque olhando para eles nada acontecia, irmã. Vai errar, vai você se desviar só um pouquinho. Ah, pastor, na minha vida a Xuxa é pretinha. O buraco é mais embaixo, bem rápido. Na minha vez o negócio vem rápido. É só botar o pé para fora, o trem pega, fica sem pé. É rápido. As pessoas fazem, pintam e bordam. Parece que não acontece nada. Estão cheias de saúde. Eu estou orando, oro por todo mundo, eu estou enfermo. Está tudo dando certo na casa deles. Está todo mundo. Olha a crise de Asaf. Ele vai estar na crise onde não dá. Ah, se não fosse assim. Ah, se para mim seria diferente. Se a minha vida tivesse acontecido diferente. Se Deus não tivesse permitido. A soberania de Deus incomodando e mexendo com Asaf. Versículo 5 ele vai dizer assim, ó: não se acham em trabalho como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Ou seja, ele não tem enfermidade nenhuma. Estou sempre rindo, eu tenho que sair 4h40 da manhã para trabalhar. Tenho que pegar metrô, o pessoal fica aí, mas que nem trabalha. 10 horas está correndo. A vida deles parece que anda. Olha a crise que Asaf está. Fala: não, com ele não acontece nada. Aí no versículo 11, ele vai dizer assim, ó. No versículo 7: os olhos dele estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. Faz o que quer, vive como quer. Fala para alguém: você vai ou você tentar? Tenta. Viver como você quer. Mas todo mundo faz, pastor. Mas você não é todo mundo. Então Asaf, a crise de Asaf é essa. Tem pastor que explora o velho, é autoritário, todo mundo gosta dele, faz e acontece, a igreja está cheia.
a gente vai e cuida. É mal interpretado. Passa a guerra. Estou na crise de Asaf não, estou colocando agora meu ponto de vista. Coloquei só o termo. Estou na crise do Asaf não. Dá a mão. Abraça. Tem gente que não está nem aí. Tem líder que não está nem preocupado onde você está. Tem líder que liga e ainda toma fora porque ele se preocupa. Olha a crise de Asaf, muito parecida com as nossas vidas, com as nossas guerras. Aí ele vai falar assim no versículo 11 assim, ó. E dizem, como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Agora ele está entregando todo mundo para Deus. Leva aquele cochicho santo, ó Senhor, estão falando assim do Senhor, como se Deus não estivesse vendo. Como se Deus não sondasse tudo, como se os olhos dele não estivessem em todo lugar. Agora ele vai falar para Deus, como se Deus não estivesse vendo o que está acontecendo. Não está vendo não, Senhor, ainda estão falando assim, ó. Eu faço, aconteça e vai ficar por isso mesmo. Por acaso tem conhecimento no Altíssimo? Deus sabe de alguma coisa? Está levando para Deus. Está levando agora tudo para Deus. Como sabes, Deus? É interessante que essa história, o que aconteceu com Asaf é tão atual, mas é tão atual. Tem gente que faz, dá calote, não quer pagar, vai você tomar logo o processo. Não é isso? Tem gente que liga, acontece, que acertar as coisas, pede ajuda, ninguém vem. E Asaf está passando por isso tudo. Ele está questionando, Senhor, a tua sabedoria. Está questionando tudo que Deus é. A forma de Deus agir, o jeito de Deus fazer. Perdemos pessoas, né? Isso questionamos. Olha, mas se não tivesse, a minha vida seria totalmente diferente. Se tivesse passado naquilo, o Senhor poderia ter me ajudado. O Senhor poderia ter feito mais. Ele está reclamando de portas que se fecham, de portas que se abrem, de coisas que aconteceram ou deixaram de acontecer. O Salmo de Asaf é bem claro. Qual é o problema de Asaf? Soberania e justiça de Deus. Ele tem uma dificuldade. E talvez nós tenhamos a dificuldade com isso também. Quando você liga a televisão, quantos não morreram na última enchente? Casa, a gente adora a Deus, não é isso, irmão Cole? E naquela chuva a água entrou na tua casa, levou, foi tudo, não foi isso? Eu adorando o teu nome, Senhor. Tem gente aí que não te adora e não aconteceu nada, a casa está intacta, não perdeu nada. Eu sou um adorador e está tudo acontecendo comigo. Ele está reclamando, alguns estão enriquecendo e eu não. Como pode, Senhor? Eu sou aquele que traz a tua presença. Eu sou aquele que quando oro, o Senhor traz a resposta. Eu profetizo para o teu povo. Eu estava lá na hora da adoração, quando o templo se encheu. Eu sou aquele que pega a mão no microfone. Eu sou aquele que dança. Eu sou aquele que ensina. Eu sou aquele que ministra. Eu sou aquele que leva a tua igreja a adorar. E como eu posso passar por isso? E o seu Zé da barraca não. Bebe, rouba os outros, mente, mas está lá, tudo bem para ele. Isso foi tão forte no coração de Asaf, que ele vai dizer no versículo 21, assim o meu coração se azedou, sinto picada nos meus rins. Ele fica doente de olhar para o lado. Sabe o que é um coração azedo? Sabe o que é você questionar e isso mexer contigo? Você começar a olhar para a vida dos outros, olhar para aquilo que está ao seu redor e ele ficar azedo. Eu imagino que Asaf só não abandonou o turno por causa do compromisso. Sabe o que é alguém azedo? É aquele que chega tarde para não ter que falar com ninguém, e aquele que sai cedo para não ter que dar satisfação. Azedo, coração azedo, que é para não ter que falar, para não ter que dar a paz do Senhor, para não ter que dar satisfação. Azedo, com os pés no desvio, sem presença. Coração azedo. Meu coração se azedou. Ele fica tão amargo da guerra, do que ele está vivendo, das suas emoções, da crise que ele está passando, que o coração dele fica azedo. Sabe o que é um coração azedo? É raiz de amargura. A Bíblia vai falar que nós temos que ter cuidado com toda ponta, só ponta de raiz de amargura. É o que nos destrói. Ele sentia picada nos rins. Sabe o que é tu remoer todo? Sabe o que é alguém que tu acha que te fez tão mal a ponto de tu sentir picada? Está ficando enfermo. Sabe o que está aqui já está indo para o corpo todo. Mexe com o corpo do sacerdote. Ele vai falar assim, ó, me embruteci, virei um estúpido, um imbecil.
Não sinto mais a tua... Sabe que alguém ficar com tanta dor a ponto de ser um grosso, um estúpido? Só olhando para as suas lutas, envolvido nas suas introspectivas, é isso? Envolvido nas suas emoções, me tornei um grosso para todo mundo que estava em volta. A crise faz isso. Olha para alguém e fala assim: a crise faz isso. Faz. Te fica diferente, fica embrutecido, fica azedo, não sorri mais, não brinca mais, não parece que somos nós. Somos tomados por esse sentimento. A crise faz isso. Sabe, nós não queremos estar longe da comunhão, da união, não queremos falar com ninguém. Isso é crise. Ele fica azedo a esse ponto. Ele chega, eu vou falar quando alguém chega a esse ponto, me embruteci, ele vai falar, ele não está nem ouvindo Deus mais. O coração dele está fechado, está desviado. Pode até estar no turno ainda, mas está desviado. Pode até estar na igreja, mas está desviado. Sintomas do crente desviado, azedo, embrutecido, sem quebrantar o coração para aquilo que Deus quer fazer, ou quer falar, ou quer agir na sua vida. Sabe por que às vezes eu estou rindo aqui? Não é porque eu não tenho luta, não. Porque a gente vai sorrindo, ele conta a luta dele para mim, eu conto a minha para ele, eu vou vendo que eu não sou o único que passa por luta, vou vendo que outras pessoas passam também. Tomei punhalada, ele tomou também, o outro tomou também. Mas não, vamos juntar aqui só ao bonde de quem tomou punhalada. Vamos buscar a presença do Senhor, porque Deus vai nos curar, vai nos sarar. Por isso que você não deve se isolar. Isso aí já é um sinal de coração azedo, embrutecido. Fala de qualquer maneira, finge que não vê, passar direto, embrutecido diante de Deus. Sabe, Deus está falando, está presente, mas eu não quero abrir meu coração. Estou fechado, estou emburrado. Como se pudesse. Só um recado: se ele quiser te quebrar, ele te quebra, tá? Senhor é educado, mas é poderoso. Tem suas formas de fazer. Ele tem as suas maneiras de fazer. Aleluia. Pastor, Deus ameaça alguém? Não ameaça, ele faz. Ele é soberano, ele é e sempre há de ser. Então Asaf, ele vai ficar doente de tanto olhar para a vida dos outros. O recado de Deus para você: a multidão, o relatório que ela te dá é um relatório falso. O relatório que as pessoas te dão é um relatório falso. Meu irmão, não queira ter a vida de ninguém, porque a vida das pessoas vem com o pacote do que eles têm, de bom e de ruim. Tu pode não suportar o pacote que está na vida daquela pessoa. O relatório é fake news. Você abre o Instagram, as pessoas estão vendendo um pedaço de felicidade. Ah, eu queria ser esse irmão vive viajando, tu não sabe o que ele chora, tu não sabe o que ele passa, tu não sabe se tem alguém que te ama lá dentro da casa dele, igual ama você, se ama ele lá. Não sabe. O relatório que a multidão passa é fake news. Tá com o João? É um relatório falso. Tu não sabe a vida de ninguém. Tem gente que bota felizes para sempre, casados para sempre, o marido bate na mulher que tu nem sabe. Mulher que apanha de marido, mas bota no Instagram: lua de mel, nada. Sabe, ele está passando por tudo isso. Mas no versículo 17, ele encontra a solução para a vida dele. No versículo 17 ele encontra a solução para tirar essa ponta de raiz de amargura do seu coração. Ele vai dizer assim: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Olha para mim e fala assim: entra no santuário de Deus, meu irmão. Para de olhar a vida dos outros andando, aquilo que você pode ou não pode. Entra no santuário de Deus. Quando ele fala santuário, não é só lugar de pedra, não. Quando ele entra no santuário, ele entra na presença. Deus ministra, Deus fala ao coração dele quem ele é. E o fim daqueles que aparentemente parecem estar bem hoje, mas melhor para nós é estar na presença do Senhor. Temos futuro nessa terra e fora dessa terra também. Devemos dar o fim. Sabe, não olha para a felicidade dos outros, não. Achando que você é infeliz, que a tua vida é ruim. Entra no santuário, entra na presença, e Deus vai te revelar a verdade. Eu não sei o que Deus arrumou com Asaf, mas quando ele entra no santuário, Ezequias entra onde? Ezequias entra onde? Isaías vai para onde? Nos momentos de crise, tu vai fazer o quê? Tu vai correr? Tu vai deixar de adorar? Tu
Tu vai fechar os teus ouvidos? Vai azedar o coração? Vai ficar um bruto? Ou vai entrar no santuário? Tu vai buscar a presença? Ou vai ficar em casa vendo jornal Netflix? Ou vai entrar no santuário? A guerra está aí. Palavra Deus tem nos dado. Vai permanecer endurecido? Ou vai buscar a presença do Senhor para a tua vida? Ele entra onde? No santuário. Quando ele entra no santuário, ele começa a ver o fim deles. Deus vai começar a falar aquilo que ele vai fazer. Deus vai começar a falar o que vai acontecer. Deus dá uma visão para ele. Eu não sei o que Deus tratar com ele. Eu não sei o que Deus vai tratar contigo quando tu entrar no santuário. Mas a tua visão vai mudar. Sabe, o teu jeito de ver a vida do meu irmão. Nós estamos falando aqui de cosmovisão. Que Jesus lá em Mateus capítulo 6, né, versículo 22, 20, vai dar uma aula sobre cosmovisão, vai falar da visão. Vai falar que os olhos são o que? A candeia do que do corpo. A sua maneira de enxergar. Deus muda a maneira de ver do sacerdote. Mas sabe o que ele vai dizer? Versículo 24: guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Já mudou alguma coisa aqui no salmo? Mudou alguma coisa aqui no salmo? A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra que há quem eu desejo além de ti. Aqui tenho eu no céu além de ti. Inspiração. Salmo de Asaf, Salmo número 73. Mudou. Talvez vocês tenham olhado para as circunstâncias. Seu coração tem azedado, tem ficado embrutecido diante do Senhor, sem sensibilidade para entender o que é Deus falando contigo, o que é direto, o que é indireto, é embrutecido. Tudo te machuca. Qualquer toque as pessoas tentam orar e te ajudar, parece que estão interferindo na tua vida. Está embrutecido das lutas, das guerras, das dificuldades. Mas o que nos falta é entrar no santuário. O que está nos faltando é entrarmos na presença do Senhor para entendermos aquilo que Ele tem para a nossa vida. Sabe, não é fácil você ver uma pessoa do teu lado prosperando, cheio de maracutaia, e você fazendo um serviço direito e se esforçando para pagar os credores que tu está devendo no final do mês. Não é fácil. Você nem começou o mês ainda, recebeu o teu salário e já está com dificuldade, tentando entender como vai fazer para pagar a conta daqui a 2 meses. Como tem gente dando um calote, roubando, jogando no tigrinho, na telecena. Ah, pastor, o senhor tem pregado que a minha sorte é Cristo. Como é que é isso? Tem gente se dando bem, enriquecendo, jogando o jogo do bicho, fazendo de tudo. Mas eu tenho que ter uma postura diante do Senhor, eu tenho que permanecer. Tem alguém aqui jogando tigrinho? Não, tem, irmão? Tem que permanecer na presença dele. É uma pergunta retórica, não precisa responder não. Tá? Não precisa responder não. Mas o Senhor está dizendo que a minha sorte é Cristo, que eu preciso continuar permanecendo dele, mesmo vendo a injustiça, passar o calor que eu passo, eu vou botando um gatão, botando um tigre, ar-condicionado full, clima de montanha de noite e de dia. Mas eu tenho que dormir no calor, suando, me abanando para dar exemplo, para poder glorificar e engrandecer o teu nome. Está nessa dúvida? Vai para o santuário, meu irmão. Está nessa dúvida? Entra no santuário que Deus vai falar contigo. Não tem outra forma. Sabe, vamos viver olhando para a vida dos outros e reclamando que a nossa vida não anda. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui, não se preocupe que eu estou vivendo isso tudo. Pastor está vivendo tudo aquilo que está pregando aqui, então não se preocupe. Pastor, o senhor está me apontando? Não, essa história é a nossa realidade, a nossa realidade. O que corta aí, está cortando aqui também, não se preocupa com isso não. Mas como é que eu faço para permanecer firme? Entra no santuário. Entrega a tua vida a Deus ainda mais. Permaneça nele. Aquele que for fiel até o fim, dar-te a coroa da vida. Não vacile. Satanás é astuto. Satanás está querendo nos levar para... está querendo igualar o mundo mesmo, entrando dentro das igrejas. Nós sabemos que hoje está tudo normal, todos estão relativando a palavra.
estão relativando verdades que não deveriam, são impossíveis de serem relativadas. Olha, depende, olha, isso é relativo. E a gente, para dar um jeito no jeitinho, para não sofrer tanto, sabe, para não passar tanto, a gente vai e segue. Ele está falando assim, ó, de que vale? Sabe qual é a parte mais marcante para mim da crítica de Asaf? É quando ele fala assim, ó, de que vale eu me consagrar, de que vale eu lavar minhas mãos, sabe, de que vale eu buscar a santidade se eu não tenho chegado em lugar nenhum. É isso que ele está dizendo. De que vale vir para a consagração, de que vale estar na quarta-feira, de que vale estar ensaiando numa cantata, de que vale estar entregando a minha vida se eu estou vendo os outros prosperando e parece que a minha casa está toda arrebentada. Sabe, as crises vão embrutecendo as mulheres, os homens, vão nos levando à distância daqueles que nós amamos. Ficamos alterados, embrutecidos, nervosos, azedos, distantes. É isso que a crise vai trazendo para nós. É pai que não conversa mais com o filho, o marido não consegue mais conversar com a esposa, está com tensão pré-pagamento. Homem tem tensão pré-pagamento e tem, irmão, e vai fazer um carinho, vai chegar perto, parece que está dando choque. O inverso também, são as crises. Está azedado, embrutecido. Assim ficou Asaf, e assim fica a nossa vida. E precisamos ir para o santuário, precisamos acreditar que Deus é poderoso para mudar a nossa trajetória, ou pelo menos para mudar a nossa visão, a nossa forma de ver. De repente é a nossa visão que está distorcida, é a nossa visão que está embaçada. Quem sabe Deus não trate isso no nosso coração. Quando ele fala de que vale me consagrar, de que vale tudo isso? De que vale querer honrar o teu nome? Tem gente falando mal de mim, tem gente falando mal de mim em roda, no café, no almoço. Pastor é assim, pastor é assado. De que vale orar tanto pela vida das pessoas, se até aquele ao qual você ora fala mal de você? Olha a crise. Você já teve uma crise dessa, nesse ponto? Essa foi a crise de Asaf. E esse é o homem que foi Asaf. Tem uma retrospectiva da vida de Asaf. Não foi qualquer um. É alguém que adorava, alguém que trazia a presença, alguém que pagava preço. E quando o teu pagar preço não está mais dando jeito, quando o teu subir monte inúmeras vezes parece que não muda nada, tu sobe monte e ora, faz pro e não, Senhor, o que está acontecendo? Talvez a questão não esteja no monte. Vai para o santuário. Vai para o santuário. Abre o coração. Abre o altar, conversa com Ele. Fala, Senhor, eu preciso de Ti na minha vida, Pai. Preciso de uma mudança de visão, de retrospectiva. Faz de mim, Senhor, no santuário. Eu tenho cantado esse louvor e alguns não estão entendendo. Faz de mim, Senhor, no santuário puro, santo e verdadeiro. E então serei, Senhor, santuário por teu nome. Sabe, vem para a presença do Senhor, entra no santuário. Não adianta reclamar. Não adianta querer botar a tua situação no Facebook para todo mundo ver o quanto tu está indignado. Aí vai lá e bota, quem quer ter 1 milhão de amigos é Roberto Carlos. Todo mundo vê, menos a pessoa que tu quer atingir. Está aí no teu Facebook. Passou longe. Vai falar com Deus, irmão. Para de expor tuas dores para todo mundo, tuas dificuldades para todo mundo. O quanto a vida é difícil para você, quer botar lá, quer desabafar no Instagram, quer desabafar no Facebook, ó. Vai para o santuário, falar com Deus. Senhor, eu me sinto assim. Eu sei que Tu morreu por mim, mas há um sentimento de orfandade dentro de mim, um buraco vazio terrível. Quando ele entra no santuário, ele vai expor para Deus as dificuldades. E Deus fez alguma coisa, porque Ele vai declarar que tenho eu no céu, além de Ti, ou na terra, que eu queira mais que a Ti.